Boa tarde, queridos, graça e paz. Nós, nesses últimos dias, ficamos um tanto recluso, não fizemos nenhum vídeo, mas hoje a gente queria estar tomando novamente a iniciativa de estarmos compartilhando com você mais um texto da Palavra de Deus. Nesses dias de quarentena, a gente tem refletido muito, orado bastante, pensado naquilo que pode acontecer pós-quarentena. São tantas coisas e tantos pensamentos que vêm à nossa mente e ao nosso coração, e nós precisamos então nos manter firmes na promessa, firme no propósito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos transportou, né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é então nesse propósito que eu queria que você pudesse compartilhar ou meditar comigo, melhor dizendo. Eu é que estou compartilhando um trecho da palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos 19 ao 25. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Essa é uma palavra de exortação à perseverança na fé. É um chamado a uma vida coerente com aquilo que está escrito. Nos últimos dias, e por que não dizer, desde o início deste ano, muitas são as previsões feitas por adivinhos, por pessoas que, segundo elas, têm o dom da revelação, da profecia. E essas pessoas dizem muitas coisas que mexem com a emoção das pessoas, que mexem com até mesmo com o ambiente onde essas pessoas costumam estar ou viver. E nós então queremos trazer uma palavra não como a última palavra, mas trazer essa segurança ao seu coração que gera tranquilidade em tempos de adversidade. Todos querem trazer uma palavra de esperança aos corações, mas eu entendo que é a palavra de Deus que gera a verdadeira esperança no coração daqueles que se entregaram ao Senhor e buscam viver de acordo com a sua vontade. Então, diante dessa realidade, a gente contempla na carta aos Hebreus alguns pontos importantes do começo ao fim. Você vai perceber que o autor aos Hebreus, ele destaca a supremacia de Cristo sobre tudo aquilo que foi criado, né? Ele começa pelos anjos, ele entra na questão das leis, Moisés, os profetas, e ele mostra a superioridade de Cristo, inclusive sobre a própria lei, porque Cristo é o cumprimento das leis. Toda a lei do Antigo Testamento aponta para o Messias, para o Salvador, para aquele que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Esse propósito eterno de Deus no Evangelho, ele não se perdeu, ele permanece ativo. O mundo continua no curso da história, os homens continuam vivendo, sobrevivendo, respirando, ansiando por dias melhores. Mas como eu sempre costumo dizer, a palavra do Senhor, ela se cumprirá no tempo certo, no momento certo, quer o homem queira, quer o homem não queira. Então, quando eu olho para esse texto, o meu coração descansa. Descansa na promessa, descansa no agir e descansa no que já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo.
Então eu queria então chamar a sua atenção de forma breve, né? Um vídeo breve, de forma breve nós iremos trazer aqui uma realidade aos nossos corações. A exortação à perseverança na fé, acima de tudo, é um chamado à coerência daqueles que foram crucificados com Cristo. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus. Então, a coragem que eu preciso, a coragem que você precisa, que nós precisamos, ela não está em nós por nós. Ela está em nós porque Deus nos concede. E esta coragem, ela vem e ela tem como meio de graça o sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue que nós nos colocamos perante o Senhor. É pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nós entendemos e compreendemos que tudo que está acontecendo no mundo nada mais é do que o prenúncio da segunda vinda do Filho de Deus. Histeria, pânico, isso tudo é o que gera essas má notícias ao coração dos homens. Então, se você está cansado de ouvir más notícias, eu quero te dar uma boa notícia. E essa boa notícia é um ultimato de Deus à humanidade para que os homens se arrependam dos seus pecados, para que os homens não se apeguem à ciência, à tecnologia, para que os homens não se apeguem à sua própria força, mas que eles se deixem banhar pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sangue de Cristo, que é o meio pelo qual nós entramos no Santo dos Santos, com toda ousadia e coragem, ele gera uma realidade para um novo e vivo caminho. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a crucificação do Senhor, foi um ato que não apenas marcou a história, mas continua marcando a vida de todos aqueles que vivem pela fé. Logo, é importante eu compreender que assumir sobre mim o senhorio de Cristo, ou tomar sobre mim a minha cruz, abandonando a minha própria vida, renunciando os meus desejos para seguir ao Senhor. Esse é um chamado do qual nós adentramos pelo novo e vivo caminho. Esse caminho que foi conquistado através da morte e da ressurreição do Senhor. O texto diz que foi pelo corpo de Cristo, crucificado no madeiro, que nós entramos nesse novo e vivo caminho. Dentro desta realidade, eu não posso deixar nunca de me esquecer. Eu tenho um grande sumo sacerdote. Nós temos um grande sumo sacerdote. Jesus, ele cumpriu a sua missão e ele voltou novamente para o Pai e exerce a sua função juntamente com o Pai nos céus como regentes da humanidade. Enquanto o Espírito Santo atua nos corações dos homens na terra, o Senhor corrobora ao lado do Pai, ao lado direito do Pai, para que todas as coisas se cumpram de acordo com o seu propósito eterno. Então, se nós entendemos que essa coragem que recebemos de entrarmos na presença do Senhor, sem véu, sem nada que possa nos impedir de nos entregar a Ele, de estarmos na presença dEle, automaticamente nós precisamos entender que o que tinha que fazer, ou o que tinha que ser feito, melhor dizendo, para que Deus aplacasse a sua ira e derramasse perdão sobre os homens, já foi feito. O Cordeiro de Deus já foi imolado. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. E esse Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele nos chama a uma nova realidade de vida. Então, quando o autor começa aqui a exortar os irmãos, né, das regiões para a qual ele havia escrito essa carta, fica muito claro que nós precisamos nos aproximar desse grande sumo sacerdote com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com coragem
com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Olha só, o autor usa aqui alguns verbos na língua portuguesa, o verbo aproximar, o verbo pensar e o verbo abandonar. Mas ele também usa o verbo confessar. Então, dentro dessas realidades, o que eu preciso fazer para manter a minha confiança, para manter a minha fé, para manter o meu coração voltado para Cristo, sem que toda essa loucura de pandemia, de caos social, político, econômico atinja o meu coração? Eu ouvi uma mensagem de autoajuda? É fazer orações repetitivas. Versículo 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. É um chamado a uma reflexão, porque todo aquele que se aproxima deve se aproximar em fé. Porque todo aquele que se achega a Deus deve fazer isso tendo como base um único meio: o sangue de Cristo. Não são as boas obras, não é o que você realiza, não é o que eu realizo. É o que Ele fez, é o que Ele realizou, é o que Ele consumou na sua morte e ressurreição. De modo ao me aproximar do Senhor, e devo fazer isso com a minha consciência totalmente cativa à sua vontade. O coração, o meu coração, o seu coração deve estar purificado diante do Senhor. Eu não posso me aproximar de Deus com o coração manchado. Eu não posso me aproximar de Deus sem fazer uma varredura na minha alma. Eu não posso me aproximar de Deus sem que eu faça uma análise da minha vida perante Ele, diante dos homens. É importante que ao me aproximar de Deus, nós estejamos com o coração purificado de má consciência. Tudo aquilo que não provém do Senhor deve ser removido da nossa vida. Ontem nós estávamos aqui em casa e ajudando a minha esposa a fazer uma faxina na casa. E é tão interessante porque antes da faxina a gente fica pensando no trabalho que nós iremos ter. Mas depois que a gente realiza a faxina, depois que a gente olha para os lugares que nós limpamos e a gente vê a clareza das coisas, a gente fala: poxa vida, por que nós não fizemos isso antes? E à medida que eu fazia a limpeza, à medida que eu trabalhava essa realidade de purificar, né, o nosso ambiente, limpando, Deus falava a meu coração. É assim que eu quero que vocês façam na vida de vocês. É isso que eu quero que vocês façam quando vocês estiverem na minha presença, que vocês se autoanalisem, que vocês busquem aquilo que os impede de se aproximar com confiança da minha presença, para quando vocês se aproximarem de mim com um coração sincero, uma consciência pura e cativa à minha vontade, vocês encontrem em mim aquilo que vocês precisam e necessitam. Como está a sua consciência? Como está o seu coração? Como estão as gavetas escondidas da sua alma? Como está? Como está o meu coração diante de Deus? Nós falamos que amamos. Falamos que desejamos o bem. Mas na primeira oportunidade, somos nós que falhamos. E tendo o corpo lavado com água limpa. Uma realidade de purificação nas nossas vidas espirituais. Nós precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a abrir mão de muita coisa. Para que nós alcancemos de fato de verdade o propósito do coração de Deus. Vivemos a nossa vida o tempo todo projetando, planejando, pensando em propósitos humanos,
E quando eles não acontecem como nós queríamos, nós reclamamos e questionamos por que Deus não agiu em nosso favor. Então, diante desta realidade, queridos, primeiro passo para que a confiança seja uma aliada nossa, precisamos nos aproximar com o coração sincero diante do Senhor. Verso 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa de novos céus e nova terra? Foi Deus. Quem prometeu dar o mundo aos homens e se os homens o adorassem? Foi o diabo. Então Deus se compromete com aquilo que Ele disse na sua palavra. Deus se compromete com aquilo que Ele promete aos seus. Deus não se compromete com aquilo que Ele não escreveu, com aquilo que Ele não inspirou. Deus não se compromete com os desejos pecaminosos do meu coração. Queremos levar muitas vezes em consideração as intenções, mas não obedecemos como deveríamos. Por que o mundo está como está? Por que as coisas estão como estão? É porque o diabo é o nosso adversário e quer nos destruir? É porque somos pecadores. É porque precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados ocultos perante o altar de Deus, no nosso lugar secreto. A quarentena vai passar. O coronavírus vai passar. A vida continuará. E o que nós faremos com a vida? Nós continuaremos a viver conforme o nosso bel prazer? Ou nós vamos manter de forma inabalável a nossa confissão na esperança que foi colocada em nossos corações? Versículo 25, ou 24 ainda, né? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Isso é fundamental. Eu preciso estimular o meu irmão, eu preciso estimular a minha irmã, eu preciso trabalhar de forma tal que eles sejam despertados pela graça e pelo poder do alto. Estimular ao amor, às boas obras. Não abandonar o lugar de adoração. Versículo 25 ele diz: não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. De que dia ele está falando? O dia do Senhor. O dia do juízo. O dia onde Deus acertará suas contas com os homens. E os homens acertarão suas contas com Deus. O dia onde todos, vivos e mortos, estarão na presença do Todo-Poderoso. Sim, os mortos serão ressuscitados. Os vivos, os que serviram a Ele, serão arrebatados. Mas no dia do juízo, toda a humanidade, ricos e pobres, poderosos e fracos, todos estarão na presença do Senhor. Todos. Uns receberão a coroa da vida. Outros receberão a coroa da condenação. A condenação eterna, o sofrimento eterno. Então observe muito bem, queridos, naquilo que o texto traz ao nosso coração nesta tarde, para que a gente possa continuar buscando a face de Deus, para que a gente não deixe de congregar. É óbvio que nesses dias que nós não estamos indo ao templo como igreja, nós não quer dizer que nós não estamos congregando, nós estamos congregando na nossa casa, com a nossa família, cada irmão em seu lar, fazendo aquilo que lhe compete, adorando a Deus, falando com Deus, buscando a face do Senhor, fortalecendo sua vida, animando uns aos outros. Animar uns aos outros é fazer-lhes lembrado da palavra, da promessa. Animar uns aos outros, estimular uns aos outros, é fazê-los entendidos de que o amor jamais acaba.
de que as boas obras estão diante de nós para serem praticadas para a glória de Deus e para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, conforme Mateus capítulo 5. O que você tem feito nessa quarentena? Como você tem dividido o seu tempo no seu lar? Eu sei que muitos estão trabalhando, não pararam. O Brasil não pode parar, mas o Brasil não pode morrer. O Brasil precisa olhar para o alto. O mundo precisa enxergar a graça de Deus em Cristo. Porque o Senhor deseja que o seu povo esteja nesse momento de quarentena, refletindo em tudo aquilo que diz as Escrituras, para que o nosso coração não venha desfalecer, para que a nossa fé não venha esmorecer e para que o nosso coração não venha se endurecer perante tudo que Deus tem feito no mundo atualmente. Que o meu e o seu coração estejam em Cristo e que a nossa vida esteja todos os dias na presença dEle e que a nossa consciência cativa à Sua palavra possa trazer ao nosso coração paz, pode trazer às nossas vidas discernimento espiritual para compreendermos tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer. Pense nisso, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ser edificado com ela ou com ele e dê a outras pessoas a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus, porque o nosso Rei breve vem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.